Fala, abençoado e abençoada, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal A Luz das Escrituras Sagrado, canal de estudo bíblico e também de pregação. É o Espírito Santo que me ensina todas as coisas. Então vamos junto compartilhar conhecimento, coloca aí no seu comentário, deixa aí o seu like. Mas vamos falar hoje de um assunto muito relevante que é estudo dos anjos, a angelologia, a doutrina dos anjos segundo a Bíblia. Nós vamos ler aqui, irmãos, um texto em Lucas capítulo 1, no versículo 26, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então, o que é angelologia? A angelologia é um ensino bíblico sobre os anjos. É um ramo da teologia sistemática que estuda os seres angelicais, criados por Deus. A palavra anjo é um substantivo sobrecomum, ou seja, não vemos na Bíblia citar anja, mas sempre no masculino anjo. Nós precisamos, irmãos, evitar dois extremos, né? O primeiro extremo é negligenciar o estudo dos anjos. E o segundo extremo é exaltar demais os anjos, chegando a idolatrar, a adorar os anjos. Colossenses 3, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu: Buscai as coisas que são de cima, porque alguns falsos mestres estavam ensinando a adoração aos anjos. Então Paulo, ele exorta, ele orienta de forma doutrinária, respondendo com a doutrina sólida, baseada em Efésios 2, no versículo de número 20, que diz assim, que a nossa regra de fé, ela é fundamentada na doutrina de Cristo, dos profetas e dos apóstolos. Então, tópico 1, termos pertinentes ao estudo da angelologia. 1.1, angelologia significa estudo dos anjos. Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, tronos, denominações, principado e potestade. Aqui está falando de Cristo. 1.2 Anjos. Os anjos são citados 213 vezes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, os anjos são citados 175 vezes. Qual é a tarefa, qual é a função dos anjos? Os anjos têm a função de levar a mensagem de Deus, eles trazem até nós, cumprir as ordens específicas e representar Deus diante dos homens. A palavra grega angelos significa mensageiro. E qual é a definição bíblica? São seres espirituais, finitos e incorpóreos, criados por Deus para servi-lo e realizar a sua vontade. 1.3 Espíritos. Assim como Deus é espírito, João 4, verso 24, os anjos também são. Hebreus capítulo 1, verso 7 e 14 diz: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir o favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então devemos ter algumas observações importantes. Os anjos, irmãos, não são deuses. Não são Exus, Orixá, gênios ou duendes, não. Eles são criaturas subordinadas a Deus. E não devemos adorar os anjos. Diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim. Você sabe? Coloca aí no comentário qual é a diferença. Anjo. O anjo é um mensageiro em geral. Esse exemplo do texto que acabamos de ler, quando Gabriel se apresenta, né? Lucas 1,19 diz também: Sou Gabriel que está sempre na presença de Deus. Arcanjo significa o anjo principal. Só um nome é mencionado na Bíblia, Miguel. Só esse nome é mencionado na Bíblia. Então, existe somente um
arcanjo, Daniel 12:1, Judas 1:9, Apocalipse 12, 7 ao 9. Ele é o líder do exército celestial. Querubins, qual é a função? Querubim tem a função protetora. Exemplo, guardavam o caminho da árvore da vida, lá em Gênesis 3:24. Eles possuem 4 rostos e 4 asas, conforme Ezequiel 1, 6 ao 10, o rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Os serafins, eles têm a proximidade com o trono de Deus, ficam próximos ao trono de Deus, louvam a santidade divina continuamente. Isaías 6, verso 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Eles possuem 6 asas, os serafins, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e com 2 eles voam. Tópico 2, fato importante sobre os anjos, né? 2.1, anjos têm criador. Salmo 148, verso 2 ao 5. Pois mandou e logo foram criadas. Eles não são eternos, mas criados por Deus como parte do plano de salvação. 2.2, são subordinados a Cristo. Todos os anjos, o querubim, o arcanjo, o serafim é subordinado a Cristo. Colossenses 1, versículo 17 e 18. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Gênesis 1, verso 1. Deus criou primeiro o céu e tudo nele, inclusive os anjos, depois a terra. Em Hebreus 2,9 está escrito: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, coroado de glória. Em Apocalipse 22, verso 13 ao 16, diz que Jesus é o alfa e o ômega e sustenta toda a criação, inclusive os anjos. 2.3, anjos são criaturas assexuadas. Mateus 22, verso 29 e 30, Jesus fala sobre isso, né? Que quando nós formos para o céu, seremos como os anjos, né? E ele diz que os anjos não casam, não têm desejos sexuais, não são como um homem nem mulher, né? Qual é a função dos anjos, né? Os anjos guardam e nos protegem, né? Eu até lembrei do texto que Salmo diz, né? Que os anjos do Senhor, eles se acampam ao redor daquele que os teme, né? Então, aqueles que temem a Deus, os anjos, né? Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito quando o justo ora. Então, os anjos ficam ao nosso redor, nos livrando, nos guardando o tempo todo. Isaías 37, verso 36 e 38. Um anjo matou 185 mil assírios, Senaqueribe fugiu imediatamente, né? 2. Quais as funções dos anjos? Eles trazem a resposta de nossas orações, enviado por Deus, baseado em Oséias 12, verso 4. Jacó lutou com o anjo, Daniel 10, 12. Desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua oração foi ouvida e por causa da tua oração, Daniel foi enviado. Conclusão. Os anjos, irmãos, são ministros de Deus, servo dos Altíssimos, obediente à sua voz. Eles não devem ser adorados, mas respeitados como criaturas celestiais. Cristo é o Criador e Senhor soberano sobre todos eles e sobre todas as coisas. Querido, angelologia, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A doutrina dos anjos é muito importante. Paz seja convosco.